Fala, meus amigos, iniciando aqui a segunda parte do nosso programa do mini curso de Direito Penal. Vamos falar agora do capítulo 2, parte das lesões corporais, e indo direto ao ponto. Como falei, é preciso se atentar sempre a uma visão sistêmica daquilo que nós estamos estudando. No que se refere à divisão do Código Penal, como já vimos, parte geral do artigo 1º ao 120, do 121 ao 361, parte especial do 121 ao 361. Nós vamos ver agora o artigo 129 do Código Penal. Então, olha só onde nós estamos aqui no capítulo 2. Já vimos aqui o capítulo 1 no bloco anterior. E agora vamos ver todo o capítulo 2, que é formado apenas por lesões corporais, ok? Quanto ao conceito e bem jurídico aqui das lesões corporais, a ofensa que é a integridade corporal ou a saúde, então que se tutela aqui é a incolumidade pessoal do indivíduo. No que se refere à topografia aqui do artigo 129, numa perspectiva aqui geral, veja só, nós vamos tratar aqui do caput, com detenção de 3 meses a 1 ano, para o primeiro reclusão de 1 a 5 anos, lesão dolosa gravíssima, aqui é um termo trazido pela doutrina, não aqui o termo expresso na legislação, reclusão de 2 a 8 anos, seguida de morte 4 a 12 anos, a lesão corporal privilegiada, nas mesmas hipóteses aqui do artigo 121, com diminuição de 1/6 a 1/3, quando se tratar de relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A lesão culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, nós vamos ver as majorantes, de 1/3, aumento de 1/3. Vamos ver o perdão judicial, mesma hipótese aqui também no 121, parágrafo 5º. E a violência doméstica e familiar, muito importante, principalmente o parágrafo 3º, que foi inserido aí em 2021. Parágrafo 13, perdão, terceiro não. Lesão funcional, causa de aumento de 1/3 a 2/3. Também as hipóteses aqui de como crime hediondo, considerada lesão gravíssima ou seguida de morte. E por fim, essa que eu falei que é mais recente, 2021, a lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aí nós vamos ver que nós temos agora uma qualificadora objetiva e vamos analisar ponto a ponto. Ok? Quanto a sujeitos, não tem muito aqui o que se dizer. Na verdade, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa e apenas na hipótese do sujeito passivo, que em regra é qualquer pessoa, mas nas hipóteses da lesão grave, quando temos como consequência a aceleração do parto ou o aborto, na hipótese da lesão gravíssima, então nós temos aí um sujeito passivo próprio, que é a exceção, que será, nesse caso, a gestante, ok? No que se refere à lesão leve do caput, nós vimos que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, a conduta aqui de ofender a integridade corporal à saúde de outrem, e aqui nós vamos ter algumas características somente analisando aqui a pena, vai caber transação penal, é aquela causa, essa é a lesão, que não causa nenhum dos resultados previstos no parágrafo 1º nem 2º, que são hipóteses da lesão grave e gravíssima. É cabível que a insignificância, sendo vedado aqui em face da mulher nas hipóteses da violência doméstica e familiar. É crime de ação pública condicionada à representação, indo lá para o juizado especial criminal, exceto contra a mulher, aqui, que não será cabível a aplicação da 9.099. Não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar. Ok? Lesão grave, reclusão de 1 a 5 anos. Nesse caso aqui será admitido o suscis processual. E algumas hipóteses aqui devemos destacar. Quais são as hipóteses aqui que vão acarretar na lesão grave, a responsabilidade penal? Incapacidade para ocupação. Se a lesão corporal gera incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. E aqui algumas, há 4 situações que devemos pontuar aqui. Primeiro aqui, diz respeito às ocupações rotineiras ou habituais, Nesse caso, entende-se a ocupação habitual como qualquer atividade rotineira, não necessariamente é aquela ligada ao trabalho do indivíduo que sofreu a lesão ou a sua ocupação lucrativa, Esse trabalho deve ser lícito, ainda que imoral, deve ser considerado. Então, aqui não necessariamente será o trabalho ligado ao indivíduo que sofreu a lesão, mas qualquer atividade corporal rotineira, ok? Segunda questão que nós devemos pontuar aqui diz respeito a como provar, como é que nós vamos provar essa lesão que deixou o indivíduo incapaz de exercer suas atividades por mais de 30 dias.
tá? Vai ser provado a partir de um exame complementar. É um crime transeunte que vai deixar vestígio e por isso caberia facilmente uma perícia, conforme lá o artigo 168 do Código de Processo Penal, ok? O sentimento de vergonha também não vai qualificar essa lesão, tá? Então, por exemplo, se o indivíduo ele recebe um soco no olho e fica com o olho vermelho, o olho roxo, né? E aí isso faz ter vergonha de exercer sua função, por exemplo, de sair na rua, isso não vai qualificar a lesão corporal, tá? Então não é isso que vai qualificar. O sentimento de vergonha não qualifica a lesão. É também um crime a prazo, também podemos extrair a partir desse inciso. Por quê? Porque a sua consumação ela depende do decurso determinado de lapso temporal, no caso, os 30 dias, ok? Inciso 2, aqui quando ocorre perigo de vida, né? Se dá lesão, resulta o perigo de vida, então há uma probabilidade de morte, sendo comprovado também por perícia. Vimos que é um crime não transeunte. Crime que deixa vestígios, né? Consequência aqui da lesão por ser um crime pré-ter doloso, ok? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui não confundir a debilidade com a perda, tá? A debilidade é o enfraquecimento, a redução da capacidade de um membro, ok? E permanente porque é um tempo duradouro, um tempo razoável. Por exemplo, alguém que tem a visão diminuída após receber um soco no olho. Tá? O mesmo exemplo, a debilidade aqui, a redução vai reduzir a sua capacidade funcional, mas ele ainda vai possuir o outro olho para que possa manter a sua visão. Tá? A aceleração do parto. Aqui também é diferente do aborto, que vai para a lesão corporal gravíssima. Aqui considerado aqui o nascimento com vida. Tá? É agravante também genérico do artigo 61, inciso 2, a linha B lá na parte do Código Penal, não vai incidir bis in idem. E aqui lembrando que é preciso também que o agente saiba ou possa saber do estado de gravidez da mulher. É preciso que haja aqui uma previsibilidade, certo? Sobre a parte de lesão grave é isso, nada muito a pontuar. Na verdade só são essas questões que eu acabei de expor. Normalmente as questões trazem a letra da lei, a lei seca aqui, querendo saber quais são, traz o caso concreto e quer que você diga se se trata de lesão leve, se trata de lesão grave ou gravíssima. Não confundir com as hipóteses que nós vamos ver, que são as hipóteses de lesão gravíssima. Tá? Aqui é pena de reclusão de 2 a 8 na gravíssima, na lesão grave é de 1 a 5 anos. Nesse caso aqui, por ter pena de 2 a 8 anos, não vai admitir o sucis processual. Tá? É um termo criado aqui pela doutrina e nós temos as 5 hipóteses que nós vamos também pontuar aqui. Primeiro, é incapacidade permanente para o trabalho. Tá? É qualquer trabalho aqui ou trabalho que a pessoa que foi vítima aí desempenha. Aí nós vamos ter duas correntes. Na primeira corrente vai dizer que é o trabalho específico, não pode exigir, não se pode exigir que ninguém exerça uma outra função, senão a da sua especialidade, ok? Essa segunda corrente não vigorou, né? Tá? Não foi aceita. O que prevalece é a primeira corrente, a ideia de que é qualquer trabalho, tá? A qualificadora aqui liga-se à subsistência. Então essa capacidade permanente para o trabalho, esse trabalho aqui não é o trabalho da sua especialidade, não é o trabalho específico, mas é o trabalho que liga-se à sua subsistência, qualquer trabalho. Enfermidade aqui incurável, é uma doença com séria probabilidade de incurabilidade. Lembrando que no que se refere à transmissão do vírus HIV, o STJ entende que é enfermidade incurável, certo? Então vai incidir aqui nas hipóteses do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, a linha C, inciso 2, a linha C, acabei confundindo aqui, vai incidir nas hipóteses aqui do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, ok? A transmissão do vírus HIV. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. A perda aqui é a cessação do sentido ou função, é a mutilação, é a amputação de um membro. E aqui é bom a gente lembrar das hipóteses dos casos de órgão duplo, porque quando nós temos a lesão sobre um órgão que tem a característica de ser duplo, como é o caso dos rins, como é o caso do olho, como é o caso das orelhas, né? A perda apenas de um não vai gerar a hipótese desse inciso terceiro, tá? Mas sim a hipótese da debilidade permanente do parágrafo 1º, ok? É debilidade permanente e não perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Deformidade permanente é alteração da forma original do corpo humano. Por exemplo, no caso de vitrio
vitriolagem, né? Nesse caso aqui haverá uma alteração da forma em razão do ácido, que é comum esse tipo de lesão, inclusive, tá? Essa alteração da forma original do corpo humano aqui incidiria da deformidade permanente. Lembrando aqui que a cirurgia plástica não afasta essa incidência dessa responsabilidade penal, e lembrando também que tem alguns critérios relevantes que devem ser considerados para que haja a incidência desse tipo penal, quais sejam: que deve haver a natureza estética, até porque é uma deformidade permanente, é uma deformidade, né? E essa deformidade deve ser visível, seja em qualquer parte do corpo, e deve causar um vexame à vítima, tá? Deve ser visível e deve causar um vexame à vítima. No que se refere ao aborto, aqui é um sujeito passivo próprio, porque é a mulher grávida, não vai incidir aqui a agravante, só decorre no caso aqui de culpa, né? Não confundir aqui o dolo de aborto com o dolo de lesão grave. No caso do dolo de aborto é culpa na lesão grave, e no caso do dolo de lesão grave é culpa no aborto, tá? E se a gente não sabe da gravidez, aqui haverá uma ausência de previsibilidade, então ele vai responder pela lesão corporal leve. Questão: imagine aqui, por exemplo, que em razão de uma lesão corporal sofrida, a vítima fica incapacitada para o exercício de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, lá na hipótese do parágrafo 1º, e com uma deformidade permanente, nessa hipótese aqui do parágrafo 2º, inciso 4º. Então, ela ficou incapacitada de exercer suas funções habituais por mais de 30 dias, e também teve uma lesão aqui com deformidade permanente. Nesse caso, o juiz vai poder aplicar as qualificadoras no mesmo contexto fático. É essa questão aqui da impossibilidade de coexistência de qualificadores. Nesse caso não pode, né? Porque haverá aí o bis in idem. Ele deverá aplicar a qualificadora mais grave, e a outra qualificadora será considerada, na fixação da pena base como circunstância judicial desfavorável. Okay? Então fica impossibilitado aqui da coexistência das qualificadoras no âmbito da lesão corporal. Lesão seguida de morte. Vamos falar aqui um pouco dela, que está no parágrafo 3º, aqui brevemente, né? É um homicídio pré-doloso, com dolo na lesão e culpa na morte. Não abrange aqui as vias de fato. A reclusão de 4 a 12 anos já é mais grave. São elementos do crime a conduta dolosa dirigida à ofensa, o resultado morte culposo, óbvio, e o nexo causal entre a conduta e o resultado, por óbvio, né? Causa diminuição de pena. No parágrafo 4º, nós temos aqui a diminuição de 1/6 a 1/3, no caso da lesão corporal privilegiada. Por quais motivos? São as hipóteses de relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, já vimos lá no homicídio, né? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, e poderá haver a substituição da pena de multa somente para lesão leve, quando se trata aqui dessa causa de diminuição, e deve haver aqui uma lesão recíproca, ok? Sigamos aqui para a causa de aumento de pena no parágrafo 7º. Então aqui são as hipóteses aqui do artigo 129, parágrafo 7º. Haverá uma causa de aumento aqui de 1/3 nas hipóteses em que for contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou na hipótese de ser cometido por milícia privada ou grupo de extermínio. E aqui é importante nós lembrarmos, para que não haja confusão, que lá no artigo 121 também a causa de aumento da milícia privada e grupo de extermínio, só que essa causa é de 1/3 ou a metade. E no caso da lesão, do parágrafo 7º aqui do 129, aumenta a pena de 1/3. Então cuidado, no 121, que é um homicídio cometido por milícia privada ou grupo de extermínio, vai ter causa de aumento de 1/3 até metade, mais grave. E aqui no 129, parágrafo 7º, vai ter causa de aumento de até 1/3, ok? Lesão culposa. Nós temos aqui detenção de 2 meses a 1 ano, já no parágrafo 6º. Não confundir aqui, já discutimos também no bloco anterior sobre essa questão da proporcionalidade em relação ao CTB, por haver aqui um maior desvalor da conduta, por ser no âmbito do trânsito, né, há uma pena maior de detenção de 6 meses a 2 anos, enquanto aqui na lesão culposa é de 2 meses a 1 ano. Características gerais: a violação da previsibilidade objetiva, que é uma característica da culpa como um todo, né? A culpa tem essa característica de ser excepcional, deve estar expresso na lei, né? Há uma violação do dever objetivo de cuidado por parte do agente, e não se fala em graduação de lesões, não se fala em lesão leve, gravíssima, grave no âmbito da lesão culposa, mas sim deve-se verificar a intenção do agente. O perdão judicial são as mesmas hipóteses aqui do artigo 121, parágrafo 5º, que nós já vimos também no primeiro bloco.
Lesão com violência doméstica, nas hipóteses aqui do parágrafo 9º, 10º e 11º, é no âmbito doméstico, seja em face da mulher, do homem, de acidente, mas desde que seja no âmbito doméstico, nós vamos ter essa qualificadora aqui que se aplica somente à lesão leve, com detenção de 3 meses a 3 anos, até porque a lesão leve, como vocês podem ver, tem detenção de 3 meses a 1 ano, então no âmbito aqui da violência doméstica vai ter pena de detenção de 3 meses a 3 anos, ok? Com causa de aumento, se for lesão grave, aumenta de 1/3, gravíssima ou seguida de morte, no caso de aumento de 1/3, e causa de aumento também de 1/3, se for no âmbito doméstico ou contra o deficiente. E o mais importante aqui que eu estava querendo chegar, que teve aí uma alteração em 2021, uma qualificadora muito importante, que é aquela lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, que nos termos do artigo 2º-A do 121. Tá? Nesse caso aqui vai ter uma reclusão de 1 a 4 anos, e essa qualificadora objetiva, ela só se aplica à lesão leve. Tá? A lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, só vai se aplicar a lesão leve. Por que só a lesão leve? Porque não a grave é gravíssima? Simplesmente porque a leve possui pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e a pena da lesão grave é maior do que aquela qualificadora. Tá? Perceba que, enquanto essa qualificadora aqui contra a mulher por razões de sexo feminino tem reclusão de 1 a 4 anos, mesmo a pena do furto, inclusive, aqui na lesão grave é maior, é de 1 a 5. Na gravíssima, por lógica, né, tem uma pena maior ainda, de 2 a 8 anos. Então essa qualificadora aqui diz respeito somente à lesão leve, já foi cobrado em prova, já saiu nas últimas provas para delegado de polícia, então devemos tomar muito cuidado. Quais são as hipóteses aqui do parágrafo 13º? É lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar, tá? Que é uma motivação de gênero, ou lesão corporal praticada contra a mulher em razão de menosprezo ou discriminação de seu gênero. E o crime ele pode ser cometido dentro ou fora do ambiente de violência doméstica familiar, em que há menosprezo, discriminação ou discriminação à condição da mulher. Tá? Quando que se refere aqui, é importante também da aplicação do sucício processual, é que quando houver aqui a hipótese, quando o crime, a lesão corporal, ela for cometida dentro do ambiente doméstico e familiar e houver menosprezo ou discriminação da mulher, nós vamos ter aqui a aplicação da Lei Maria da Penha e, por lógica, não caberá o sucício processual. Mas se for fora do ambiente doméstico e com menosprezo ou discriminação à mulher, em tese, pelo menos em tese, poderá caber o sucício. Ok? No que se refere à ação processual, já sabemos aqui que a ação penal pública incondicionada. E por fim, para finalizarmos aqui esse capítulo 2, lesões corporais, nós temos a lesão corporal funcional. Também já tratamos lá na hipótese do homicídio, né? Aqui no 129 caput, parágrafo 12, teremos a causa de aumento de 1/3 a 2/3 nas hipóteses de lesão funcional contra agentes do 142 e 144 da Constituição Federal, e também será hediondo quando resultar em lesão gravíssima nessas hipóteses ou seguida de morte. E com isso aqui finalizamos brevemente essa revisão de lesão corporal. Não esquece de curtir, de me seguir lá e de comentar inclusive, ok? Até a próxima.